Bom, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações, que Ele possa sempre nos amparar nessa nossa tarefa, né? Certo? Bom, nossa conversa de hoje é sobre caridade. É o tema, né, da gente refletir um pouquinho, para a gente entender o que é caridade, para ver se nós realmente estamos fazendo a caridade como ela deveria ser feita, ou se a gente está em que passo, na verdade, a gente está nesse processo de fazer a caridade. Essa é a nossa conversa de hoje. E para a gente começar a fazer um pouquinho dessa reflexão, desse assunto sobre a caridade, eu trouxe uma reflexão de Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, ou seja, bem sentido, conduz à formação do homem de bem, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, para que um é o mesmo que o outro. O Espiritismo não intui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática dado Cristo. É uma pequena reflexão que Kardec faz sobre essa questão do homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui ele fala que o Espiritismo bem compreendido, né, logo no início do texto, ou seja, bem sentido, conduz à formação do homem de bem. Então aí diz o seguinte: o que é o Espiritismo bem compreendido? Né? É o que nós estamos fazendo aqui. Né? Nós estamos nos instruindo, nós estamos lendo, estudando a doutrina espírita, temos cursos da casa durante a semana. Então isso é o Espiritismo bem compreendido. Né? E além disso, claro, a gente tenta colocar isso em prática de alguma forma. Né? A boa compreensão é justamente essa. Se a gente não colocasse em prática, não seria o Espiritismo bem compreendido, seria o Espiritismo bem entendido. Né? Porque o entendimento é você ler, tomar conhecimento e não colocar em prática. A compreensão vai além disso. A compreensão, na verdade, é você entender o que a gente está lendo e nós tentarmos colocar isso em prática de alguma forma. Então, o Espiritismo bem compreendido leva, é o que diz aqui o texto, leva à formação de homens de bem. A proposta do Espiritismo não é tornar todos os homens espíritas, mas tornar que todos os homens sejam homens de bem. E o que é um homem de bem? Né? O que os espíritos disseram a Kardec? O que é um homem de bem? O homem de bem é aquela pessoa que se interroga, se questiona o tempo todo. Se questiona se fez algum mal a uma pessoa. Se fez algum bem, alguma coisa boa para alguém. Se fez todo o bem que poderia ter feito. Esse é um homem de bem. Então a proposta que está no Evangelho segundo o Espiritismo é que todos nós sejamos, um dia, ainda não somos, estamos tentando, uma luta enorme, alcançarmos esse modelo que ele conceitua como se fosse um homem de bem. Homem de bem não é sinônimo de espírito puro, de espírito perfeito, não é isso. Homem de bem é um espírito que alcançou determinado nível de evolução, que ele se questiona, está preocupado em fazer o bem e está preocupado também em não fazer o mal a ninguém e nem a ele próprio. Só que para a gente atingir esse modelo, toda essa introdução que eu estou fazendo aqui é para justamente chegar no tema de hoje. Para nós atingirmos esse modelo, na verdade, de homem de bem, nós precisamos de uma receita de bolo. E a espiritualidade é tão boa que ela já dá a receita pronta, através de uma palavrinha, que é o tema do nosso estudo de hoje. Nós precisamos praticar a caridade. Precisamos ser caridosos. Mas como assim praticar a caridade? Como que a gente pode ser caridoso? Né? Aí a gente leva muito para a questão, como nós ainda somos espíritos encarnados nesse mundo, e somos espíritos ainda mais ligados às questões materiais do que às questões de ordem espiritual, a gente vai lembrar, bom, eu vou ser caridoso praticando ações materiais. Perfeito? Sim, por que não? A caridade material é uma das formas da caridade, de nós praticarmos a caridade. Precisamos exercitar esse lado
voltados para as questões de ordem material, sem dúvida. Mas será que a caridade material é a única forma de caridade que eu posso ter? Sim ou não? Não. Por que não? Qual a outra forma? Caridade moral. Caridade moral, que é a mais difícil. É a mais difícil. Então nós temos esses dois tipos, caridade material e caridade moral. A material é mais fácil, porque está mais palpável para a gente, né? Está mais ao nosso alcance, vamos dizer assim, no nosso nível de evolução que todos nós nos encontramos. A caridade moral é mais difícil, porque esbarra em algumas questões que a gente vai falar aqui. Vamos falar um pouquinho da caridade material para ver se realmente nós praticamos ela com o tempo. Aqui vocês têm um bazar. Eu já, quando comecei a trabalhar em casa espírita, minha primeira atividade foi no bazar, eu e minha esposa. E no bazar, nós fazíamos campanha, né? Casa precisa de roupa masculina, roupa feminina, sapato, enfim. E as doações foram chegando. E quando nós abríamos o saco de doações, nós deparávamos com algumas situações tipo, aqui tem um pé de sapato. Ué, cadê o outro? Não veio. Aqui tem uma roupa rasgada, uma roupa furada. Ué, por que a pessoa está numa roupa rasgada, uma roupa furada? Coisas desse tipo. Então a gente tem que entender um pouquinho essa questão da caridade material. Ou seja, doação de roupa, por exemplo, pegando esse exemplo da doação de roupa. A doação de roupa, ela é uma forma de caridade, sem dúvida, ela é uma forma de caridade. Mas o nosso exercício, principalmente quanto espírita, que nós estamos tentando ser, é de nós sempre nos colocarmos no lugar do outro. Então, a partir do momento que eu faço uma doação, eu pego uma roupa, eu pego uma doação, qual o sentimento ou o valor que está por trás disso? É uma pergunta que nós temos que fazer. Cada um vai ter uma resposta. Será que a pergunta do tipo, isso aqui eu não uso mais, eu vou me livrar disso? Pega, bota numa sacola, dá um nó, vou lá na casa espírita Ilha de Paquetá, vou entregar essa sacola. Será que é isso? Ou a gente realmente tem um cuidado de abrir o armário e lá na última prateleira, porque eu não sei porquê, porque todas as coisas que não nos cabe ou que a gente não usa, fica sempre na última prateleira. A gente vai lá na última prateleira e vê, bom, essa roupa não me cabe, está em perfeito estado, eu vou doar para alguém que está precisando, e com certeza tem alguém precisando. Tem um cobertor que está aqui, eu não uso mais, por algum motivo eu não uso, seja qual for o motivo, mas tem um irmão que em época de frio, esse cobertor vai ser útil, porque esse cobertor ele vai aquecer pessoas que moram na rua, vai aquecer pessoas desabrigadas. Perceberam a mudança de valor que eu estou atribuindo ao mesmo atributo que a caridade material, apenas falando da doação de roupa? Por exemplo, eu estou saindo de um cenário que é simplesmente, vou botar aqui qualquer coisa, isso aqui está rasgado, vou botar na sacola, que alguém pode ser útil para alguém, e estou partindo para um outro campo. Que campo é esse? O campo da reflexão. O campo de se colocar no lugar do outro. O campo para poder realmente a gente se questionar se realmente essa roupa, esse cobertor vai ser útil para aquele irmão, porque eu usaria. Eu só não uso por alguma razão, ou não me cabe, ou simplesmente um cobertor que não me satisfaz mais por algum motivo. Mas o outro, com certeza, vai ser útil. Então, esse é um ponto importante para a gente levar em consideração. Estou partindo apenas da questão de doação de roupa, por exemplo. Tá? Isso pode ser estendido em vários outros exemplos, mas estou pegando esse exemplo aqui. Então, uma coisa importante. Porque às vezes você pergunta para alguém, você faz a caridade? Faço, eu dou roupa. Legal, parabéns. Vamos analisar isso melhor? Vamos abrir um pouco isso. Até como que é esse processo de doação de roupa. Então a gente tem que se preocupar com isso. Tá? Então a questão,
Primeira coisa que eu queria colocar para a gente fixar muito na memória é da importância de nós nos colocarmos no lugar do outro e da gente sempre perguntar: se eu estivesse recebendo isso de doação, eu gostaria de receber isso? Né? Por exemplo, a roupa rasgada, roupa furada, dar um pé só, não dá outro, não é bem caridade material. Muitos de nós ainda estamos nesse estágio, ainda estamos nesse nível. Por culpa nossa, nem sempre. Porque às vezes a gente já aprendeu isso do passado, por alguma razão. Mas, a partir do momento que a gente está tendo conhecimento dessa doutrina, essas informações todas que a doutrina está nos trazendo, nos leva, pelo menos, a nós não só lermos, como também a refletirmos e mudar o que realmente está errado, né? Mudar o que realmente está errado, o que realmente precisa ser alterado. Por exemplo, outro tipo, doação de alimentos e doação de água. Né? Nós estamos fazendo um trabalho lá no MEA, do outro lado da poça, né? Com moradores de rua. Né? Já há um tempo a gente está fazendo esse trabalho lá na casa. Há uns 2 ou 3 anos, nós realizamos uma caravana no MEA para justamente no final do ano percorrermos algumas ruas e doarmos quentinhas, né, enfim, uma palavra amiga e tal para esses irmãos. Esse ano a gente vai fazer um negocinho de um pouquinho diferente, né? Nós vamos fazer um trabalho um pouco maior, né, no Jardim do Meia, com parcerias com o Corpo de Bombeiro, polícia, enfim, como se fosse uma ação social, né, em parceria com outras casas também lá do Rio. Bom, enfim, mas o que eu estou querendo dizer? Nesse trabalho que nós fizemos com os moradores de percorrer as ruas para entregar as quentinhas ano passado, deixa eu afastar um pouquinho aqui para não dar muito eco. Ver se melhorou. Melhorou um pouquinho? Tá. Nesse trabalho que nós fizemos com os moradores há uns 2 ou 3 anos, foi bem interessante que nós percorremos à noite algumas ruas e, num determinado local, tinham 2 moradores de um lado e alguns do outro lado da rua. E nós fomos entregar a quentinha para esse irmão. E ele falou o seguinte: ó, não, obrigado. Aí eu falei assim: ué, por que está agradecendo? Não, eu não quero a quentinha. Porque hoje, outros irmãos passaram aqui de manhã. Outros irmãos vieram aqui. Então, eu já recebi a minha. Vocês fazem o seguinte: está vendo aqueles que estão lá do outro lado da rua? Entreguem para eles. Eles estão com fome. Gente, é um trabalho de aprendizado. São respostas que a gente recebe que a gente fica surpreendido. Porque muitos de nós não pensamos assim. E nós aprendemos muito com eles. E ele foi lá, chamou: ei, vem cá. Aqui, obrigado e tal. Por isso que nós mantivemos esse trabalho lá na casa. Para dar continuidade a isso. Para dar... Porque nós precisamos fazer algo melhor, algo maior. E vamos tentar esse ano, pela primeira vez, vamos ver se vai dar certo, eu espero que dê tudo certo, da gente fazer esse trabalho no final do ano. Que a gente às vezes passa por um morador de rua e a gente não enxerga ele. São imperceptíveis ao olho humano, não sei porquê. Não sei porquê. Às vezes ele vem para tentar se dirigir a alguma coisa, às vezes não é nem para pedir dinheiro, às vezes ele vem para conversar. Você, opa, fica logo com o pé atrás, com medo até de ser assaltado, por exemplo. Tudo bem, a gente até entende pelo que a gente está vivenciando aí no Rio, né? Mas a gente vai muito com o pé atrás. E esses irmãos precisam de ajuda, sim. Precisam, e a gente aprende muito com isso. Tem um centro lá em Quintino, que todo sábado faz trabalho com morador de rua. Todo sábado de manhã. Eles estão sempre querendo voluntários. Todo sábado de manhã fazem trabalho com moradores de rua para dar roupa, calçado. Tem uma reunião pública semelhante a essa, mas para falar de uma forma um pouco mais simples com eles, para repassar a mensagem do Evangelho. O foco é no Evangelho segundo o Espiritismo. E às vezes eles participam da reunião. E numa das vezes que eu estive lá com eles,
eu fiz uma pergunta: quem é o meu próximo? Não tem aquela famosa passagem, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo? Eu perguntei: quem é o teu próximo? Aí todo mundo ficou quieto, calado, olhando para minha cara. Aí eu perguntei de novo: quem é o teu próximo? Aí um levantou o dedo. Eu estava esperando a resposta, que o próximo podia ser alguém do lado dele. Eles não têm família. Um ou outro tem, são poucos. A maioria não tem. Não ia falar da família. Poderia falar da família antiga, que abandonou, por exemplo. São coisas que estavam passando pela minha cabeça. Aí ele levantou a mão. Eu falei: sim, pois não, quem é o teu próximo? O teu próximo, apontando para mim, o teu próximo é você. Aí eu falei assim: por quê? Porque você está falando aqui pra gente. A primeira pessoa que está ouvindo é você, que o seu ouvido está próximo da sua boca. Aí eu falei: caramba, a resposta, a gente aprende muito com eles. A gente aprende, são irmãos também, igual a gente, são encarnados, estão aqui para evoluir. Por alguma razão eles estão passando por essa situação que a gente desconhece, e a gente também não está aqui para descobrir, não. De repente são resultados de escolhas que foram feitas no passado, em outras encarnações, se bobear, que por alguma razão está levando eles nessa situação. E a gente tem essas respostas, tem esse retorno. Então o próximo é você porque o seu ouvido está próximo à sua boca, é verdade. Aí você vai fazer como citei aqui antes, lá no MEA, da entrega das quentinhas. Espera aí, eu estou com fome, eu não quero. Chama lá aquele lá, que ele está com fome. Se fosse qualquer um de nós, com certeza: não, me dá que eu não sei o dia de amanhã. É ou não é? Então a gente tem muito que aprender. Isso é fazer caridade. Através da caridade material, com certeza eu vou estar, de certa forma, exercitando um pouco da minha caridade, o quê? Moral. Né? Mas eu estou exercendo principalmente a caridade material, porque a caridade material está mais o que? Ao meu alcance. O verão está chegando. Quer ver uma forma legal da gente praticar isso com eles? Todo mundo aqui tem sede, não tem? Principalmente naquele verão de 40 graus. Que tal a gente pensar de levar uma garrafinha de água? Guarda uma garrafinha de água. Não é para você beber, não. Leva duas, uma para você beber e outra você guarda. Mães, entrega para eles. Eu sempre ouço para doar roupa, doar alimento, mas ninguém fala para doar água para eles. Eles também têm sede. Eles, igual a gente, nós também não temos sede, eles também têm sede. Eles também têm sede. E se você botar lá uma garrafa de água, com certeza, ele vai beber na hora, porque ninguém lembra. Quando ele bebe água, ele pede água para alguém, implora para um dono de bar, um dono de restaurante, para poder doar água para ele. Quer dizer, no inverno a gente pode fazer uma campanha de cobertor, muitas casas fazem campanha de cobertor. Né? E no verão, água, por exemplo. Olha só. Isso nós estamos ainda engatinhando nesse processo. Né? Algumas pessoas até fazem trabalhos por conta própria, de ir até as ruas, doar sopa e tal. Eu sempre falo, é legal esse trabalho? Bem legal, mas não faça sozinho, faça sempre com um grupo de pessoas, para a sua própria segurança e para a segurança deles também. Sempre é bom fazer isso em grupo, não uma ou duas pessoas. Portanto, a gente precisa exercitar melhor isso. A gente precisa se questionar sobre o que a gente tem em casa, o que a gente pode doar para o irmão. Não estou dizendo só para morador de rua, não. Doar para uma instituição. Tem instituições que trabalham com grupos sociais, com pessoas que moram em comunidades e precisam de doações para poder justamente repassar para eles. Né? Então, o que a gente pode fazer? Né? Eu, por exemplo, criei um hábito lá em casa de pelo menos de 1 ou 2 vezes por ano fazer sempre uma limpeza, digamos assim, lá nos armários. Né? E com certeza tem coisa para sair. Tem coisa para sair. Né? E se cada um de nós fizéssemos isso, e se doarmos isso, quanta gente não vai ser beneficiada? Isso é caridade material. E doar dinheiro? Né? Tem gente que fala, será que é certo doar dinheiro? Se uma pessoa vem pedir dinheiro, eu dou ou não dou? Muitos de nós ficamos nessa situação, às vezes.
Caramba, dou ou não dou? Dou ou não dou? E acaba não dando, depois fica de consciência pesada porque não deu. Ou dá e fala, caramba, eu dei o dinheiro, mas o que ele vai fazer com esse dinheiro? Será que ele vai comprar coisa errada? Vai fazer coisa errada com o dinheiro? Né? Então, nessa questão da doação do dinheiro, que não deixa também de ser uma forma de caridade, ela não está errada, ela está certa. Mas aí tem os dois lados da moeda, de quem está doando e de quem está recebendo o dinheiro. Quem está doando, você que está doando de peito aberto, não importa a quantia, mas está doando de peito aberto, eu estou doando porque eu quero, estou doando porque eu tenho vontade de doar. Ok, legal. Não quero doar, não vou doar. Ok, também. Eu prefiro pagar um prato de comida. Perfeito, está certo. Não existe certo ou errado. Agora, você não doar pelo fato, não sei o que ele vai fazer com o dinheiro, veja bem, cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? É responsável pelas suas atitudes. Todos nós, encarnados, independente de que situação nós estejamos aqui na Terra. Todos nós vamos ser responsáveis por isso. Esse é o diferencial da espécie humana, de nós espíritos, de termos a consciência e a responsabilidade pelos atos praticados. Isso será, com certeza, um dia será levado em consideração. Portanto, se você quiser doar o dinheiro, pode doar o dinheiro. O que ele vai fazer com esse dinheiro já não é problema seu, vai ser problema dele. É uma responsabilidade dele ou dela, seja quem for, do receptor ou da receptora, né? Vai depender da sua intenção. A sua intenção é boa? É boa a sua intenção? Ótimo. Dá o dinheiro. Se você não quiser dar outra coisa, dá outra coisa. Agora, não vou dar porque ele vai comprar coisa. É problema dele. A responsabilidade passa a ser dele. Eu, por exemplo, não gosto. Por uma decisão, não está errado. Eu prefiro investir em doação de roupa. Eu prefiro investir em doação até de um prato de comida, como eu já fiz. Teve uma vez que eu até paguei um prato de comida para um menino, ele sentou na mesa, levantou e foi embora. Eu não estava querendo comida, estava querendo outra coisa. Mas, enfim, aí a gente leva um pouco para a questão do livre-arbítrio. Leva um pouco para a questão do livre-arbítrio. Hermínio Miranda, numa de suas obras, tem uma historinha bem interessante. Ele conta que no centro espírita que ele frequentava, numa das reuniões mediúnicas desse centro, compareceu um espírito que tinha a finalidade justamente de perturbar o grupo mediúnico. Estava querendo atacar o grupo mediúnico. Ele foi claro na sua mensagem. E ele deu o recado e foi embora. Aí depois acabou a reunião. Um dos trabalhadores desse grupo precisou de fazer um concerto na sua casa. E bate na sua porta uma pessoa oferecendo serviços domésticos. E ela lembrou, olha, meu chuveiro está queimado. Você conserta chuveiro? Eu conserto chuveiro. Que bom. Você quer consertar o meu chuveiro agora? Quero. Aí essa pessoa permitiu a entrada desse irmão. Ele entrou, consertou o chuveiro. Aí depois de ter consertado o chuveiro, ele explicou, não, porque eu estou passando fome. Há uns 2, 3 ou 4 dias que eu não vejo comida na minha frente. Olha, o que eu tenho aqui em casa é isso daqui, ó. Tem essa fruta, tem um pacote de biscoito, tem uma comida de ontem que sobrou do jantar. Eu posso te dar isso, você quer? Pô, muito obrigado, eu quero sim, porque isso vai me salvar, porque eu estou começando esse trabalho agora. A senhora é meu segundo cliente. Foi feito isso. Muito bem. Na próxima reunião mediúnica desse mesmo grupo mediúnico, desse mesmo centro, eis que quem vem? O próprio. Esse mesmo espírito comparece nesse grupo mediúnico, só que ele comparece de uma forma diferente. Como assim uma forma diferente? Ele comparece aos prantos, chorando, compulsivamente. E aí foi perguntado para ele, o esclarecedor do grupo mediúnico, o doutrinador dessa reunião, por quê? O que está vendo? Se arrependeu? Aí ele explicou, desculpa, eu estava atacando vocês desnecessariamente e
eu pude observar que vocês foram muito bondosos com o meu filho, que essa semana estava passando fome e estava precisando de dinheiro, estava precisando de mantimento material, de alimento. Ou seja, a caridade é um exercício que nos cabe e nós devemos, independentemente de que ambiente nós estejamos, nós precisamos nos fazer a seguinte pergunta: em que posso ser útil? Em que posso ser útil? Do ponto de vista material, do ponto de vista moral. Qual a minha função? Se eu estou aqui, se eu estou me colocando num determinado ambiente e alguma situação ocorre para que eu seja provocado, não é à toa. Por que que não é à toa? Porque nós frequentamos uma casa espírita, lemos e estudamos esses livros e é hora de botar em prática. Então, às vezes, as situações ocorrem na nossa frente, não é à toa. É para testar mesmo. Deixa eu ver se ele estudou. Se ele estudou não, melhor. Deixa eu ver se ele entendeu o que ele estudou. Para ver se a gente se move, se a gente se mexe. Né? Esse caso do Hermínio, olha só. Por um ato desse, a pessoa deixou ele entrar para consertar o chuveiro, ele falou que estava com fome, ela pegou os alimentos e falou assim: toma, de peito aberto. Depois eu vou lá e compro o que precisar, mas você está precisando agora? Toma, se alimente. E olha só o efeito disso. Um irmão, que é o pai dele, que estava em desequilíbrio espiritual profundo, ele se arrepende. Ou seja, provavelmente a primeira reunião que ele vai, não foi a primeira manifestação dele naquele grupo mediúnico. Ele já vem em processo de sofrimento, né? E ocorre uma oportunidade dessa. Ele passa a observar. Se ele estava, na verdade, atacando o grupo mediúnico, ele estava observando cada trabalhador no seu dia a dia. E ele se depara com uma situação desse tipo. Isso é caridade material, tudo isso que nós falamos até agora. Tem a ver com caridade material. A importância de nós praticarmos, a importância de nós praticarmos de uma forma consciente, de levarmos a mão realmente na cabeça e verificarmos: caramba, esse irmão vai precisar disso, né? Do dinheiro, da roupa, da água, enfim, seja o que for. Será que eu também precisaria dessa mesma coisa se estivesse no lugar dele? Gostaria de receber isso? Gostaria de receber uma garrafa de água cheia? Não vai beber a água toda e faltar 2 dedinhos e falar: vou dar para ele, toma. Não, peraí, também não. Né? Também não é justo. Você gostaria de receber um calor de 40 graus? Receber 2 dedinhos de água para matar a sede? Vai matar a sede? Não vai. Não vai. É a mesma história da roupa. Vamos dar roupa conservada. Né? Vamos dar roupa conservada. Que você gostaria de receber essa roupa também. Você gostaria de receber 2 dedinhos de água? Eu não gostaria. Gostaria de receber garrafas cheias para matar minha sede. Num calor que é esse que ocorre no Rio de Janeiro, que a gente sabe disso muito bem, que a cada ano piora mais. Então vamos ter consciência. Vamos ter consciência. A caridade material é necessária porque ela alivia naquele momento. Ela alivia esse irmão. Então ela é necessária para o irmão e para a gente praticar da forma correta. A outra caridade, que é a mais difícil de todas, é a caridade moral. Por que é mais difícil? Porque tem a ver com moralidade. E pelo fato de ter a ver com a moralidade, nós somos criaturas que estamos em processo de evolução. Nós ainda somos criaturas encarnadas no mundo de expiação e provas, que é o segundo nível de evolução dos mundos, mais voltado para a matéria do que para as questões de ordem espiritual. Nós somos criaturas ligadas a esse mundo material e suscetíveis, portanto, às questões do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Por isso que ela é mais difícil. Porque às vezes você quer ajudar alguém e você pensa: mas ela não merece não.
fez isso. Cadê a caridade moral aí? Onde que fica a caridade moral? Mas precisamos exercitar ela. Precisamos sair um pouco da nossa zona de conforto para darmos um passo à frente e exercitar a caridade moral. Mas de que forma a gente pode exercitar a caridade moral, Ricardo? De que forma a gente pode exercitar isso? Todo mundo aqui escova o dente, não escova? Eu imagino. Todo mundo aqui escova dente. Todo mundo aqui se alimenta. Quer dizer, são coisas que a gente faz para o nosso corpo. O que a gente tem feito para o nosso espírito? Né? Emmanuel, sobre essa parte de caridade moral, ele fala justamente isso. Ele fala o seguinte, que a caridade moral, dentro desse contexto da caridade moral, existe uma subclassificação que ele chama de caridade essencial. O que é caridade essencial? É a caridade que nós fazemos conosco mesmo. Não para o próximo. É a caridade que a gente faz com a gente mesmo. E Emmanuel começa a explicar o que é a caridade essencial. Então ele fala isso. Você escova o dente? Você se alimenta? O que você tem feito para o seu espírito? Em prol do seu espírito? Aí todo mundo fica assim, como assim? Uma prece. Tem feito prece? Às vezes eu tenho prece normalmente quando eu durmo, mas aí eu durmo antes. Tem isso, né? Fazer prece antes de dormir. A prece pode ser feita a qualquer momento do dia, não necessariamente antes de dormir ou acordar. Preferencialmente a gente fala que antes de dormir, porque você vai dormir, o espírito vai se desprender do corpo e você vai estar mais conectado com a espiritualidade para justamente ter contato com o seu mentor espiritual, estudar, trabalhar no plano espiritual nesse período de sono, que é um período pelo qual o espírito se desprende do corpo, nesse período de sono. Por isso que recomeça a prece antes de dormir, que é perfeitamente válida. E ao amanhecer, para você ter o quê? Boas energias durante o dia, ter paz, né? Mas não necessariamente apenas nesses dois horários. Não estou dizendo aqui que a gente tem que fazer prece de hora em hora, não é isso. Mas deu vontade, bateu o sentimento de fazer uma oração simples, independentemente do lugar que nós estejamos. Pode ser dentro do metrô, lá debaixo da terra, no meio da poça aqui, no meio da barca, dentro da barca, não importa. Se nós nos concentrarmos, nós podemos fazer essa oração. É um bem que a gente está fazendo com a gente. Isso é caridade essencial, é fazer prece, fazer oração. Cuidar dos nossos pensamentos. Será que nós estamos cuidando dos nossos pensamentos adequadamente? Ou a gente está fazendo muita fofoca, falando mal da vida alheia? Né? Orar e vigiar é vigiar os pensamentos, não é vigiar a vida dos outros, não. Né? Orar e vigiar. Né? Isso é caridade. Porque você, a partir do momento que a gente faz uma prece, a gente faz o evangelho no lar, ali inclusive eu já vi que tem uma orientação de como fazer o evangelho no lar ali na mesa, da gente cultivar bons pensamentos, isso vai definir o que chama de psicosfera. No livro Após a Tempestade, cita esse nome, é a psicosfera da Terra, que nós também temos a nossa psicosfera, ou seja, é a nossa ambiência, a nossa aura, motivada pelos bons pensamentos, pelos bons hábitos, pelas boas preces. Isso, que caridade boa que a gente está fazendo com a gente, espiritualmente falando. Por quê? Porque tendo bons pensamentos, cultivando o hábito da prece, lendo o Evangelho, fazendo o Evangelho no lar, nós já estamos estabelecendo o que? A nossa conexão com a espiritualidade. Nós estamos definindo nesse momento quem serão os nossos amigos espirituais, quem serão as nossas companhias espirituais. Olha só a responsabilidade. Algumas pessoas falam, eu tenho um obsessor. Todos nós temos. O obsessor quem é? É o espírito. E é o espírito o quê? Em evolução. É um espírito como nós. Simples. Não é bicho de 7 cabeças. Né? Mas eu posso... Muitos processos desobsessivos são feitos
pelo simples fato de você mudar a sua ambiência, mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, num novo propósito. Isso é caridade essencial, uma caridade que nós temos que fazer conosco mesmo. Né? Conosco mesmo, espiritualmente falando. Claro, além da parte física, cuidar da saúde, praticar exercício. Isso aí a gente já está careca de saber, nunca faz. Praticar exercício físico, esse tipo de coisa. Controlar a alimentação e tal. Mas é a parte espiritual. O que nós estamos fazendo da parte espiritual? Isso é importante. Nós precisamos também pensar nisso, levar isso em consideração. É a caridade do ponto de vista espiritual. Isso é caridade moral, só que é conosco. Tá? E claro, e com o próximo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha o a si mesmo aí. Esse a si mesmo é essa caridade essencial que Emmanuel fala. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, eu tenho que me amar, me cuidar, estar bem comigo mesmo para me dedicar ao próximo. Não adianta eu estar doente, não adianta eu estar combalido. Vou fazer caridade. Calma, não. Segura. Sua intenção é perfeitamente válida. Agora você precisa estar bem. Precisa estar bem. Você está bem? Não. Então esteja bem. Está bem? Estou. Então vamos embora ao trabalho. E precisamos trabalhar para isso. Para um dia nos tornarmos homens de bem, como a gente falou no início. Então precisamos trabalhar isso. Portanto, uma vez estando bem, nós vamos dar o próximo passo, que é fazer o que? A caridade moral na sua plenitude. O que é a caridade moral na sua plenitude? É nos dedicarmos ao próximo. Fazer o quê? O bem. Fazer o bem ao próximo. Fazer o bem é tão gostoso, gente. Praticar o bem, ajudar alguém. Né? E muitas das vezes algumas pessoas pensam, isso é muito complicado, eu preciso ir numa casa espírita para poder fazer o bem a alguém. Não. Essas coisas são as mais simples, porque estão no nosso dia a dia, estão incorporados no nosso dia a dia. Quem mora em prédio tem porteiro. Não sei se todos aqui, tem alguém que mora em prédio aqui? A maioria mora em casa aqui na ilha, né? Se for aqui na ilha mesmo. Tem muita gente que está aqui, mas mora no Rio também. Mas assim, lá no Rio, a maioria mora em prédio. Mas independente se você casa ou prédio, você convive com pessoas. Em casa, com os vizinhos, e no prédio, que além dos vizinhos tem um porteiro. Pois bem, tanto em casa quanto no prédio, ao você encontrar com pessoas, o que normalmente você fala com elas? De manhã cedo. Bom dia, ou boa tarde, se for de tarde, ou boa noite, se for à noite. Né? Mas não é só um bom dia, aquele bom dia, você vai embora. Boa tarde, vai embora. Mas aquele bom dia de uma forma diferente. Um bom dia mais caridoso. Um boa tarde mais caridoso, ou um boa noite mais caridoso. O que eu quero dizer com isso? Você olhar no olho da pessoa e desejar aquele bom dia com energia, como se fosse um passe que você vai estar dando naquela pessoa, transmitindo energia, doando energia. Um bom dia do tipo, seu dia vai ser bom mesmo. É diferente. Ou sua tarde vai ser boa mesmo, ou sua noite vai ser boa mesmo. Você vai estar parando, né? Às vezes quem mora em prédio tem um porteiro, o nome dele é Antônio, e você cisma que o nome dele é João, não sabe nem o nome da criatura. E você passa, bom dia, e vai embora. Está apressado para ir para o trabalho. Mas não, é o contrário. A gente tem que parar. Bom dia, São Antônio, tudo bom com o senhor? Bom dia para o senhor, tá tudo de bom. Agora você pode abrir ali a porta para você sair? Pô, muito obrigado, bom dia. É diferente. Ele se sentiu ouvido, ele se sentiu escutado. Alguém está me dando atenção, alguém está me ouvindo. Eu estou falando só de bom dia, de boa tarde, de boa noite. Por enquanto. São pequenos gestos do nosso dia a dia que a gente pode exercitar a caridade moral. Não precisamos estar numa casa espírita para isso. Outros exemplos que eu elenquei aqui. Cuidado com a palavra.
Se eu fiz a caridade comigo mesmo lá atrás, de cuidar dos pensamentos, isso vai refletir aqui, na hora que eu for falar para alguém alguma coisa. Se eu fiz um trabalho comigo mesmo, de me blindar de pensamentos, às vezes vem um pensamento ruim, você tem que falar, opa, não, sai para lá. Não vem aqui não, fica aí. Não entra aqui na minha cabecinha não. Aí, mas se entrar, ferrou. Mas se não entrar, deixa quieto, deixa para lá. E isso chega no nosso ouvido. Com certeza esse pensamento de fofoca, falar mal de um, falar mal do outro, falar mal de colega de trabalho, falar mal de vizinho. Essas coisas o tempo todo surgem. Então, se a gente se blindar, fazer toda a caridade essencial que Emmanuel falou lá atrás, o próximo passo, se é com o próximo, eu já vou ter mais cuidado ao falar. Eu vou ter mais cuidado ao falar. Cuidado com a palavra. Cuidado com o que sai da boca. Né? Cuidado com o que sai da boca. Ou se o meu colega de trabalho passa a oferecer ajuda. Aconteceu comigo, esse exemplo aqui que eu vou trazer para vocês. Uma colega de trabalho me chamou para almoçar. Ela não sabia que eu era espírita, tá? Me chamou para almoçar. Estava passando por um momento difícil da vida dela, mas ela não tinha oportunidade com quem falar dentro de casa. Era um tipo de situação que ela não podia falar para o marido, nem para a mãe, nem para o pai, nem para o irmão. Então ela preferiu falar comigo. Ok, vamos conversar. Então nós almoçamos e conversamos e trocamos algumas ideias. Então são oportunidades que você tem de ajudar uma outra pessoa, dar a sua opinião. Não precisa falar em doutrina espírita, mas pode se basear nela sem falar em terminologias específicas da doutrina, para você poder oferecer ajuda, estender sua mão. Tudo bem, que posso te ajudar? Em que posso ser útil? Não é essa palavra, essa pergunta que tem que estar na nossa cabeça em qualquer ambiente que nós possamos estar, a quem quer que seja. Em que posso ser útil? Perguntei, em que posso ser útil? Fale. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se eu não puder ajudar, eu vou falar, olha, não tenho condição de ajudar, mas, como você sabe, eu sou espírita, e lá na casa espírita eu tenho atendimento fraterno, e você começa, dependendo do caso, ter necessidade de ter uma pessoa um pouco mais gabaritada, digamos assim, para oferecer essa ajuda. Fazer visitas a instituições de caridade, né? Orfanatos, isso também permite esse processo, isso também ajuda nesse processo da gente exercitar a caridade moral, né? E orar, não só por nós, mas também pelos políticos desse país. Tem muita gente falando mal de política hoje em dia, né? Mas ninguém ora por eles. Eles têm um bom caminho, uma boa solução que consegue realmente botar o país no trilho. Pelo contrário, a gente começa ainda mais ano que vem, que é ano eleitoral, né? Então a gente tem que procurar orar mais por eles. E isso é caridade. Isso é caridade. Não é falar, eu espero que ele vá para a cadeia. Não é isso, gente. Orar que eu digo não é nesse sentido. Orar que realmente que eles sejam inspirados pelos mentores espirituais dele. Eles também têm mentor espiritual. Eles também estão encarnados. São espíritos como a gente. Então precisamos o quê? Envolvê-los nessa vibração. Portanto, quando a gente fala em caridade, nós estamos falando de 3 estágios de evolução, basicamente. O estágio da caridade material, que é aquela caridade toma aí, se vira, é a roupa rasgada. Aí você evolui um pouquinho mais e começa a refletir mais sobre o que você está realmente doando e parte para a caridade moral, que você começa a exercitar mais a caridade moral. Lembrando que uma não substitui a outra. Eu vou fazer só caridade material, ou vou fazer só caridade moral. Não. Uma, na verdade, complementa a outra. Né? Eu tenho que fazer, na verdade, as duas, porque são as duas asas da nossa evolução. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito interessante no capítulo 13, que eu vou deixar de dever de casa para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ler esse texto, que está na Instrução dos Espíritos, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando vocês saírem daqui, vocês não vão saber de novela, de jornal nacional, nada disso. Vocês vão chegar em casa, vão abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, vão pular a novela e vão ler a Instrução dos Espíritos, capítulo 13, logo de cara, o primeiro item, que é um texto da irmã Rosália. O texto é curto. Dá para vocês lerem o texto antes da novela, não tem problema, vou dar a boa notícia. Mas vocês podem fazer isso,
que é um texto curto da irmã Rosália, que fala sobre caridade material e caridade moral. A irmã Rosália, ela foi uma freira de convento, há muitos e muitos anos atrás. E ela exercia muito essa questão da caridade, praticava muito a caridade enquanto ela era essa freira desse convento. E no trabalho da codificação que Kardec fez, ela veio colaborar com Kardec quando justamente Kardec estava desenvolvendo, junto com os médiuns e espíritos, enfim, o texto referente à caridade. Então, nada mais, ninguém mais apropriado do que a própria irmã Rosália, que não só estudava, como também vivenciava isso o tempo todo, para justamente ela colaborar, ela dar a parte dela, a participação dela no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ela fez esse texto, no qual estou convidando todos a lerem. Mas nesse texto, não vou ler o texto aqui, mas apenas eu pincei algumas ideias dela. 5, na verdade. Uma delas é a seguinte, que ela fala de cara, que não é novidade para a gente. Nós já lemos isso. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Não é a história da roupa, da gente realmente se colocar no lugar do outro, da gente receber. Será que a gente quer realmente receber essa roupa bonitinha ou a roupa rasgada, ou a roupa furada, ou a roupa, né, agora eu esqueci o nome que a mulherada dá, que o nome da roupa não está perfeita, agora fugiu o nome, mas enfim. Ou seja, a roupa perfeita. Nós queríamos usar essa roupa, se colocar no lugar do outro. É isso que ela está falando aqui nessa frase. Amemo-nos uns aos outros, compreendemos-nos uns aos outros. Esse amar vai muito mais além do conceito de amar que a gente conhece. Dá mais a ver com a compreensão. Vamos nos compreender mais uns aos outros. É o amemo-nos, né? E façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles, né? Logo de cara, no primeiro parágrafo, ela fala sobre isso. Rico, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, né? Ou seja, ela faz uma menção àquelas pessoas que têm uma condição financeira boa, né? De largar um pouco a questão material e se voltar mais para o lado da questão moral, da questão espiritual, e justamente o que? Praticar a caridade, ajudar as pessoas necessitadas. Aí tem uma história, vou abrir um parênteses, uma história que aconteceu com o Chico, lá em Uberaba, no qual ele recebeu um fazendeiro na casa dele. O fazendeiro foi lá conversar com o Chico. Ele estava com o amigo em casa. O amigo deixou o Chico conversar com ele. E o fazendeiro começou a chorar, chorar, chorar. E depois foi embora. O amigo virou para Chico e falou: Chico, o que houve? Esse é um dos homens mais ricos da cidade. Ele é muito rico, 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 Chico. E o Chico deu a seguinte resposta: não, meu irmão, ele é muito pobre, pobre, pobre. Ou seja, o que ele estava querendo fazer com isso? Que não adianta ter tanta riqueza, né, se no final ele está sofrendo. Se no final está gerando uma dor. Ele não está ajudando as pessoas que necessitam, né? É o que a irmã Rosália também ressalta nesse texto. A caridade moral consiste em suportar as criaturas umas às outras. Suportar a criatura uma à outra, isso quer dizer o quê? Que nós sejamos mais o quê? Mais misericordiosos uns com os outros. Que nós possamos compreender que o outro irmão tem defeitos, está aqui para evoluir e precisa ser perdoado. Precisa ser perdoado. Ele quer ter o perdão de alguma falta que foi cometida porventura no passado. Que sejamos mais humanos, né? Que nós possamos ser mais humanos. Que é isso que ela fala aqui, que nós nos suportarmos, né? A gente precisa converter aquele sentimento que a gente fala muito por aí, não vou com a cara de fulano. Transforma isso, o inverso. A partir de hoje eu vou com a cara de fulano. Vamos converter esses sentimentos negativos em sentimentos positivos, em pensamentos positivos, pensamentos e sentimentos negativos em pensamentos positivos negativos. Grande mérito há, crê-me, um homem saber calar-se, isso achei fantástico dela. Um homem saber calar-se deixando que fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade. Muitas vezes a gente recebe algumas respostas que a gente quer logo o toma lá da cara. A gente é muito disso ainda. Ou em grupos de WhatsApp, principalmente, dá aquela resposta que você não gosta e começa a discutir com outra pessoa virtualmente. Ou seja, precisamos ser misericordiosos também nisso.
Às vezes a pessoa fala, não quer dizer que a gente tem que responder. Dependendo do que ela está dizendo, se está ofendendo, se está machucando, se está te futucando de alguma forma, te instigando para uma discussão, te instigando para uma conversa não muito amorosa, você tem que simplesmente, ok, ponto final. Ah, mas você vai ficar para trás. Não. Olha o que está escrito aqui. Isso também é um gênero de caridade. Saber calar-se. Saber calar-se é isso. Mas só que desde nossa mamãe falou o seguinte: filho, não traz desaforo para casa não. Vai lá e fala, ou então se te machucar, vai lá e bate. Não é isso que a gente aprendeu desde pequenininho? Eu, pelo menos, foi assim. E a doutrina fala o inverso, que a gente tem que saber calar. Quando alguém falar uma coisa que a gente realmente não está disposto a ouvir, cale-se. Cale-se. Escrever, só que está escrevendo besteira aqui no grupo. Merece uma resposta. Deixa para lá. Deixa para lá. Tendes cuidado para não tratar com desprezo vossos semelhantes. Claro, consequência daquele anterior lá de cima, da gente não desprezar o nosso irmão. Gente, é muita informação para pouco tempo. Por mim, eu ficaria falando aqui durante 3 horas sobre isso tudo, porque o tema é bem vasto. Mas eu vou ter que encerrar. Mas eu espero que vocês levem isso para casa, que vocês leiam o texto da irmã Rosália quando vocês chegarem em casa, peguem, um texto curto, mas é muito bonito, leem, está no capítulo 13 do Evangelho, e reflitam, 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Irmã Rosália, está na Instrução dos Espíritos. Leem, é bem lindo, é bem interessante, que fala sobre tudo isso que a gente conversou aqui. E reflitam sobre o que vocês estão fazendo de caridade material, o que pode ser melhorado, e também do ponto de vista moral, principalmente. Nas pequenas coisas a gente pode ser útil a alguém, nas pequeninas coisas. Não precisa depender de cada espírita para isso. Ela ajuda, mas não precisa depender dela. Que procuremos fazer a nossa parte, qualquer irmão, em qualquer lugar que nós estejamos. Muita paz a todos, beijo no coração de vocês.